O Flamengo podendo vender ou não Léo Ortiz para a Juventus? Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e um risco real de o pay-per-view da TV Globo acabar de vez. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre John Arias, o meio atacante da Colômbia, já desembarcou no Fluminense e estará em campo pro Fla-Flu desta quinta-feira, jogo marcado para o Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Arias que esteve em 77 minutos da goleada da Colômbia em jogo disputado pelas eliminatórias nessa terça-feira. Se Arias é certeza, dá para dizer o mesmo em relação a Gerson, apesar de o meio-campista ter saído com dores da vitória da seleção brasileira por 4-0 contra o Peru também nessa terça-feira. O Gerson revelou que estava sentindo essas dores por causa de uma inflamação da unha. De qualquer maneira, vai estar à disposição para o clássico dessa quinta-feira com o Maracanã absolutamente lotado, exceção ao espaço destinado a torcedores do Fluminense. Bora contar também que o Fla-Flu dessa quinta-feira já tem 43.864 ingressos vendidos de forma antecipada, restam entradas para o setor sul destinada a torcedores do Fluminense. Para completar, Carlinhos, atacante que não ficará, eu ia falar não deve não ficará no Flamengo para a próxima temporada, tem sido alvo de propostas. Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Cuiabá e Mirassol já são os primeiros interessados no centroavante. Bora falar agora sobre a possibilidade real de a TV Globo não ter mais um pay-per-view para 2025. Isso se dá pela divisão dos clubes que integram a Série A do Brasileiro. Você sabe que hoje eles estão na Libra ou então na LFU. A Libra, que se acertou com a Globo, conta com apenas 8 times da primeira divisão, ou seja, outros 12 integram a concorrente. Por conta disso, a TV Globo tem direito a transmitir só 150 das 380 partidas da competição. Só para você ter uma ideia, hoje a Globo conta com 361 dos 380 jogos. Dessa maneira, a Globo consegue passar jogos na TV aberta, no Sport TV e ainda ter várias partidas exclusivas no pay-per-view. Para o próximo ano, com apenas 8 dos 20 times acertados, a Globo vai ter muito pouco jogo para passar no pay-per-view. Isso porque vai ter rodada em que ela vai ter 4 jogos por rodada. Aí você vai ter que passar partidas na TV aberta, partidas no Sport TV e não vai sobrar praticamente nada pro pay-per-view. O que a Globo está tentando fazer? Ela está tentando comprar os direitos de transmissão em pay-per-view da LFU, incluindo o Corinthians nessa negociação. Se não existir acordo, é grande a chance de o pay-per-view parar de existir, produto que foi criado em 1997. Eu queria muito saber a sua opinião sobre o pay-per-view da Globo. Você gosta, assina o Premiere, já assinou, entende que é um produto legal e como é que você vê a possibilidade de a Globo não ter mais o seu Premiere para o próximo ano? Quero falar agora sobre o Flamengo com mais atualizações sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas, a de que Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. Posso contar para vocês que pessoas que trabalham com o Léo Ortiz afirmam terem sido procuradas recentemente pela Juventus da Itália. Paulo Pitombeira é quem tem conduzido essas negociações. E o atleta chegaria para o lugar do Bremer, zagueiro brasileiro da seleção nacional, que precisou ser cortado depois de uma lesão grave que vai deixá-lo fora dos campos por bastante tempo. Cheguei a conversar com o Paulo Pitombeira nessa quarta-feira perguntando sobre a possibilidade dessa história avançar. Segundo o Pitombeira, a proposta poderia chegar até 15 milhões de euros, mas nesse momento não há intenção do Flamengo de fazer negócio com o zagueiro de 28 anos de idade, que foi comprado do Red Bull Bragantino depois de uma enorme novela por 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. Jogador que já se declarou torcedor do Flamengo desde a infância, realizando um sonho. Para que a Juventus avance nessa tratativa e leve o Léo Ortiz apenas a partir de janeiro, quando o mercado por lá reabre, vai haver a necessidade de uma proposta bastante grande do ponto de vista financeiro. Vamos para as informações. Vou começar falando do Luiz Castro, que deu
uma entrevista à imprensa espanhola, confesso que eu não lembro o jornal agora espanhol, mas enfim, foi para um jornal espanhol e ele foi questionado sobre uma possível procura do Flamengo, porque isso foi dito por muita gente, inclusive aqui no Brasil, menos aqui no canal Vini Casagrande, porque a gente sempre teve a informação que em nenhum momento o Flamengo entrou em contato com o técnico Luiz Castro, e ele confirmou isso. Ele falou, totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo. Europa, América do Sul, Oriente Médio, não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem que estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado. Então tá aí o Luiz Castro negando que foi procurado pelo Flamengo e confirmando a informação que a gente já havia dito aqui. Próximo assunto, galera, STJD, na minha visão, querendo aparecer. Até rimou e você vai ver o porquê. Esquece, Vene MC, ou Vene Lil Gabi. Abre o olho, Gabigol, concorrente, hein? Tamo junto, brincando, vamos lá. STJD denunciou os jogadores envolvidos naquela confusão do Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, vocês vão se recordar. E o Alcaraz é o jogador do Flamengo envolvido, juntamente com Yuri Alberto e Kaká, jogadores do Corinthians, e o auxiliar técnico, Emiliano Dias, também do Corinthians. Eles serão julgados na próxima sexta-feira. Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão e podem pegar um gancho maior que os demais. Eles foram enquadrados no artigo 254, hífen A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê como pena a suspensão de 4 a 12 jogos. O meia rubro-negro foi citado por, abre aspas, desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Pois é. Vamos aguardar? Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho. Se tratando de STJD, a gente espera tudo. Mas, se eu tivesse que fazer uma fezinha lá na KTO, lembrando que é sempre com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos, eu faria fezinha que não vai acontecer nada. Vamos ver, vamos aguardar. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos informar aqui no canal Vini Casagrande. Próximo assunto, Hugo Souza. Olha, a torcida do Corinthians está chateada comigo nas redes sociais, me xingando. Eu confesso que eu não vou nem dormir essa noite por conta disso. Eu vou até perder meu sono. Vou até perder meu sono por conta disso. Mas eu, no meu papel como jornalista, eu tenho apenas que informar. Se o torcedor não quer ouvir a verdade, é problema dele. E a verdade é o seguinte, não tem mistério. Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Isso quer dizer que, se ele jogar no domingo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente aquela multa pela escalação no valor de R$500 mil. Isso é contrato. Assim como está no contrato que o Flamengo tem o direito de aceitar ou não o garantidor oferecido pelo Corinthians para parcelar a compra de 60% do goleiro por €800 mil. Então o Flamengo até o momento não aceitou o fiador, que foi o mesmo, ou o garantidor, que foi o mesmo na situação do Mateuzinho, que é a empresa Brax. Aí muita gente vai me perguntar assim, beleza, Vene, beleza. O Flamengo não pode impedir o goleiro Hugo Souza de jogar no domingo? Não, não pode. O contrato dá o direito ao Corinthians de pagar o valor de R$500 mil após a partida, até 24 horas após a partida. Mas, Vene, e se o Corinthians não pagar os R$500 mil dessa escalação? O que acontece? É simples. O Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra. Isso também está em contrato, tudo assinado entre os clubes. Então o Flamengo está super protegido em relação a esse assunto. Eu acho, aí a minha opinião, a minha visão, o valor da multa pela escalação baixo, tanto é que nos tempos de Rodinei foi R$1 milhão, o Internacional na ocasião pagou, e o do Hugo Souza está baixo, R$500 mil, é um valor baixo. Acho também que o valor da opção de compra também está baixo, mas isso é uma outra discussão. O Corinthians está tentando inverter a culpa, digamos assim, os valores, e dizendo que a culpa é do Flamengo. Não, o Flamengo só está exigindo aquilo que está em contrato. O Flamengo não está fazendo nada de errado. E o Corinthians, se tivesse dinheiro para pagar, já teria pago à vista. R$800 mil no futebol não é nada, gente. Não é nada. R$800 mil não dá nem R$5 milhões. Ou dá em torno disso aí. É um valor baixo. É porque o Corinthians não tem dinheiro mesmo. Vamos falar agora do time do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Fluminense nessa quinta-feira. Na tarde desta quarta-feira, teve o último treino lá no Ninho do Urubu, com a presença dos 6 dos 7 convocados. Fabrício Bruno, Gerson estavam lá, que estavam com a seleção brasileira. Só o Gerson jogou pela seleção, Fabrício Bruno ficou no banco. Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Gonzalo Plata também estavam lá. Porém, Gerson e De La Cruz estão fora do Fla-Flu, não serão nem relacionados. O Pulgar chega ao Rio daqui a pouco, por volta de 10 horas da noite, dificilmente terá condições de jogo também contra o Fluminense, dificilmente será relacionado. Arrascaeta e Gonzalo Plata serão relacionados, mas a titularidade não tem como a gente saber, porque esses dois ficaram fazendo um trabalho de regenerativo, que é aquele trabalho pós-jogo, porque eles jogaram ontem pelas suas respectivas seleções. Lá no campo, enquanto eles faziam os trabalhos regenerativos, na parte interna, na academia, o Felipe Luiz fez alguns testes. Por exemplo, o Fabrício Bruno, ele treinou normalmente, porque ele não jogou pela seleção, não jogou nenhuma partida pela seleção. Desembarcou hoje no Rio, foi direto para o Ninho, treinou normalmente no campo. O Fabrício Bruno foi testado na zaga. E aí o Léo Ortiz foi para a posição de volante, tal como ele fez nos tempos de Tite. E aí, nesse momento, o provável Flamengo foi Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre na lateral esquerda, os volantes Alan e Léo Ortiz, e Alcaraz fazendo
a armação das jogadas, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Vene, qual é o provável time? Se eu tivesse que te falar o provável time, seria esse que eu acabei de mencionar. Eu não vou cravar. Por quê? O Felipe Luiz ele não esboçou dizendo que esse seria o time. Tanto é que lá nos bastidores do Flamengo ninguém sabe ainda o time que vai a campo. Então não tem como cravar. É apenas um provável Flamengo para pegar o Fluminense. Inclusive, informação, isso é apuração, tá? O Fluminense não terá Thiago Silva para o jogo contra o Flamengo. Lembrando que o Serna, que é um jogador super importante que eles contrataram recentemente, lesionado, tá fora. O Keno, suspenso, também tá fora. E eles não terão Thiago Silva, o principal jogador do setor defensivo, que mudou o setor defensivo do Fluminense desde a chegada dele. E o Thiago Silva está fora com um problema no calcanhar. E por falar em Fluminense, a torcida do Fluminense não comprou mesmo a ideia de ir ao jogo. Porque eu acabei de publicar nas outras redes sociais que o setor sul do Maracanã, destinado à torcida do Fluminense, tem cerca de 5 mil ingressos vendidos apenas. Um setor que tem capacidade para 18 mil. O setor norte, exclusivo da torcida do Fla, e setores mistos estão esgotados. Quase 48 mil vendidos até o momento. Então a torcida do Fluminense, pelo visto, não está muito empolgada para ir ao jogo, não. Eu acho que deveria, porque esse jogo é muito mais importante para o Fluminense do que provavelmente para o Flamengo. Sejamos francos, né? Mas acredito ainda, mesmo com o Flamengo, provavelmente alternativo, com condições de vencer o Fluminense. Rapaziada, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. As informações atualizadas aí para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal também, ativa o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Fica por aqui um grande abraço do coração. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like aí, porque é super importante a sua participação. Deixe também a sua opinião nesse vídeo. Comenta, curte, compartilha e vamos que vamos. Vamos pra cima. Um grande abraço. Tchau. Fui.